Olá pessoal do nono ano, vamos dar continuidade aqui naquela apostilinha exercitando de matemática, né? Fazendo treinamento aí para os simulados. Eu vou dar uma explicação geral em alguns exercícios aqui para vocês e aí eu passo quais que vocês vão ir tentando fazer nessa semana aí, tá? Então, por exemplo, aqui ó, uma expressãozinha numérica aqui, né? Com fração, com raiz, com número decimal. Então lembrando, né? Se eu tenho parênteses aqui, eu tenho que resolver o parênteses primeiro. Então é sempre bom aí copiando o restante, né? Pra gente não se perder. Aí como ficaria essa fração? Multiplicação de frações é muito simples, tá? Primeiro detalhe, quando eu não tenho número nenhum embaixo, eu considero que vale 1, tá bom? E aí eu só faço o de cima vezes o de cima e o de baixo vezes o de baixo. Então 3 vezes 3, 9, 1 vezes 2, 2, tá? Aí eu tenho que tirar essa raiz aqui de cima, dessa sequência aqui. Então eu copio esse, mais raiz de 25 é 5, menos 9 sobre 2, tá bom? Agora eu somo aqui, né? Então ficaria o quê? 0,02 mais 5, né? Lembrando, 0 aqui seria a parte inteira, né? Que vem antes da vírgula. E como um 5 é um número inteiro, eu tenho que somar aqui, ó, o 5 com o 0. Não posso pôr o 5 aqui no final. Então daria 5,02. Então 5,02 menos 9,2, que valeria 1. Então teria que fazer aqui embaixo o MMC, que dá 2. Aí fazer aquele esquema, né? Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Então 2 dividido por 1 é 2. 2 vezes 5,02 daria 10,04. 2 dividido por 2 é 1. 1 vezes 9, 9, né? Então, lembrando, o MMC seria pegar aqui o 1 e o 2. Como é o número aqui 2 com 1, eu não precisaria fazer, mas só para mostrar, fazendo aqui, ó, aqui já deu 1, coloco 2, dá 1 e 1. Então, o MMC seria 2, né? 2. Aí eu pego, eu divido pelo de baixo da fração e o resultado eu multiplico pelo de cima. Mesma coisa aqui. Divido pelo de baixo, multiplico pelo de cima. Então 2 dividido por 1 é 2. 2 vezes 5,02 dá esse aqui. 2 dividido por 2 é 1. 1 vezes 9, 9. Aí eu mantenho 2 embaixo e subtraio aqui em cima. Mesma ideia lá daquele, né? Número inteiro com número inteiro. Como eu tenho 10 na parte inteira e 9 estou tirando, vem aqui, ó. Posso acrescentar o zero aqui no final. Então daria aqui, ó, que eu vou ter que emprestar, daria 4, 0, 1,04 de resposta, tá? Acompanhe o passo a passo aí que eu fiz e tenta resolver. Aí, por exemplo aqui, ó, o valor de 799 está entre, aí pode ter algumas alternativas, entre 16 e 20, entre 17 e 47, está entre 30 e algum outro número, e assim por diante. 30 e 20 e 60. Como que eu descubro? Eu fatoro, pego essa raiz aqui e fatoro ela. São os números que são difíceis. Ó. Comecei dividindo por 17, deu 47, que eu só consigo dividir por 47, para dar 1 aqui. Então aqui o meu resultado, a raiz, o valor da raiz de 799, a minha alternativa certa seria estar entre 17 e 47, que foi o que eu achei aqui, né? Esses números mais altos eles são difíceis, né? E lembrando que aqui do lado eu só posso usar os números primos. Então é bom vocês estarem dando uma olhada, uma pesquisada em quais são os números primos, né? Outro tipo de exercício aqui, ó, achar a raiz, mas com uma outra potência aqui da raiz. Então, por exemplo, raiz cúbica de 64. Como que eu faço? Sempre que eu tenho raiz, eu preciso fatorar a raiz aqui, ó, 64. Então, eu começo dividindo por 2. 64 por 2 dá 32. Por 2 dá 16. Por 2 dá 8. Por 2 dá 4. Por 2 dá 2. Por 2 dá 1. Certo?
Aí ele fala o que? É raiz cúbica, não é isso? É elevado a 3 a minha raiz. Então como que eu faço aqui? Eu vou fazer os números que são iguais, vou juntar a cada 3. Como assim, ó? Então tem, ó, 1, 2, 3, não é isso? 1, 2, 3. Não é 3? Então tem que ser 3. Então vou ter aqui, ó, 2 elevado a 3. Depois eu tenho mais 1, 2, 3. Então vou ter 2 elevado a 3, certo? Então eu tenho, ó... Ah, por que eu estou pegando 3 iguais? Porque é elevado a 3. Vocês vão ver aqui, ó, como vai ser elevado a 6, vai ser outro esquema. Então aqui, ó, 2 elevado a 3, né? Desculpa. É elevado, eu tenho que pegar 3 números iguais porque está a raiz elevada a 3. Então aqui, ó, 2 elevado a 3, 1, 2, 3 e o outro. 1, 2, 3, 2 elevado a 3. Faço o conjuntinho de 3 números iguais, elevado à potência. Porque agora eu vou multiplicar esse por esse, mas eu vou cortar as potências. Cancela a potência, fica 2 vezes 2, 4, certo? Então, raiz cúbica de 64 é 4. E a raiz sexta de 64? Não vou fatorar de novo, tem aqui, ó, 64, fatorei, só que ao invés de fazer de 3, eu vou juntar 3, porque aqui era elevado a 3, vou fazer com 6. Então vou ter, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 elevado a 6. Cancela a potência. Resultado aqui, 2. Certo? Um outro exemplo aqui, ó. Aqui é o mesmo exercício. Eu tenho, ó, 2 elevado a 5 e 3 elevado a 4. Aí ele fala que raiz de 5 vale 1,2 e raiz de 4, 1,4. Que são valores de exemplo só, tá? Como que eu faço aqui? Eu substituo. Pego 2 vezes raiz de 5. Quanto ele fala que vale? 1,2. Mais 3 vezes raiz de 4, ele fala que vale 1,4 aqui no meu exemplo. Aí eu faço 2 vezes esse, 3 vezes esse, e os resultados eu somo para encontrar o valor final, tá? Raiz de 8, raiz o quê? Raiz quadrada, aqui vale 2 quando não tem nada, tá? Como que eu simplifico? Pego aqui, ó, o 8, fatoro, faço aqui, ó, 8 dividido por 2 é 4, por 2 dá 2, por 2 dá 1. Então, 2 ao quadrado, não é isso? Então, eu vou ter, não é elevado a 2, então eu vou poder só juntar 2, ó. Vou ter 2 ao quadrado, certo? Como que eu faço aqui daí? Aí sobrou um sozinho aqui, porque não tem outro para fazer o conjuntinho com 2 aqui, que é o que pede. Então, puxo uma raiz aqui, ó, eu vou ter 2 ao quadrado vezes 2, que é o que eu achei aqui. Quem tem a mesma potência da raiz vai sair fora dela, certo? Que é 2 aqui. Quando não tem nada, vale 2. Então, esse 2 sai da raiz, esse não pode, permanece aqui. Então, a raiz de 8 dá essa forma aqui, simplificada. Tá? Como que eu somaria essa raiz aqui? Eu teria que fazer a simplificação, teria que fazer a fatoração de 8, que daria esse resultado, certo? E teria que fatorar também o 28, certinho, encontrar aqui o resultado. Para dar certo tem que ser um número e ter a mesma raiz, tem que ser 2 também, a mesma raiz, certo? E aí eu somaria os números de fora. Vamos supor que eu fatore aqui e dê, não sei, 4 raiz de 2, por exemplo. Então eu pego, como que seria essa soma? Daria a raiz de 2 e eu somaria os números de fora. 2 mais 4, 6. Quando eu somo os valores de fora, tá? Mas como que eu chego nesses valores de fora? Pego essas duas aqui, ó, e tenho que fatorar, tá vendo? Fiz de 8 para encontrar aqui, teria que fatorar também essa daqui, né? 28 por 2 dá 14, por 2 dá 7, 7 dá 1, né? Então aqui não daria certo porque ficaria... Os 2 conseguiria sair da raiz, só que ficaria 7 aqui dentro. Para poder somar, teria que ser 2 aqui dentro.
O meu exemplo aqui não daria certo, mas vocês entenderam, né? Eu tenho que fazer a fatoração de números primos, faz esse esquema aqui, né? Como é ao quadrado, quem, né, tem a mesma potência aqui da raiz, que eu consegui formar dois iguais e sobrou um sozinho. Então esses dois iguais eu coloco aqui, o sozinho também. Quem está com a potência aqui que eu consegui fazer, sai fora. Então teria que fazer isso com o outro número também para poder somar os valores de fora aqui no final. E por fim aqui, quando ele pede para multiplicar as raízes, aí sim eu multiplico os valores de dentro, certo? Independente de quem estiver fora, eu multiplico os valores de dentro. Desculpa, se eu tiver valor fora, eu multiplico os de fora também, mas os de dentro. Eu estou dando esse exemplo assim, sem nada fora, e quando não tem nada vale 1, mas é porque tem um exercício assim ali nos testes, que vocês vão fazer que eu vou passar. E aí é só multiplicar, ó. 8 vezes 9, certo? Daria 72. E aí o resultado vezes 5. Aí, e o exercício seria o exercício... Deixa eu pegar aqui para vocês verem, ter uma ideia melhor do que eu estou falando. Seria esse 10. Que ele fala aqui, ó. Por qual dos números a seguir deve ser multiplicada a expressão 8 vezes 9 vezes 5 para que seja obtido um número inteiro? Então, vocês vão ter que fazer o quê? 8 vezes 9 é 72, vezes 5 vai achar aqui um resultado, né? Aí, esse resultado, vocês vão multiplicar uma vez por 10, uma vez por 30, uma vez por 45 e uma vez por 50. Esse resultado que vocês encontram aqui. Por quê? Cada um desses resultados que vocês forem encontrando aqui, dessas multiplicações, vocês vão ter que fatorar daí esse resultado para ver qual dá uma raiz exata, certo? Qual dá um número inteiro aqui na multiplicação para eu depois quando eu encontrar, né? Ele está perguntando aqui, se eu multiplicar esse por esse por esse, e multiplicar por 10, vai dar um número inteiro, que seria um número sem vírgula no caso? Se eu multiplicar por 30, vai dar um número inteiro? Qual das alternativas que eu multiplicar vai dar um número inteiro? Aí vocês vão ver aí, certo? Vai tentar fazer. Então vocês vão fazer o exercício 1, 2, vão fazer o 3, o 4, certo? Começa lá na página 10, tá bom? Então faz o 1, 2, faz o 3 e o 4, faz o 5, faz o 6 também, faz o 7, não faz o 8, nem o 9 e passa para o 10, tá? Então aqui, ó, vocês vão fazer os exercícios 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 10, das páginas 10, 11, 12, 13, 14 e 16, tá? Então qualquer dúvida aí vocês me perguntem, não são matérias fáceis, mas qualquer dúvida vão perguntando aí pra gente tentar melhorar as notas do simulado, tá bom? Bons estudos!